Robô de Forex é golpe. É uma pirâmide. Copy trade é uma pirâmide. Sistema automatizado é perigoso. Isso é uma pergunta, não é uma afirmação. E se eu fosse dar uma resposta, seria depende da estrutura. Porque o problema nunca será o robô. O problema não é porque usa uma palavra robô, HFT, ou a inteligência artificial, copy trade, esconder uma operação sem transparência. Não é esse o problema. Eu já adianto agora que nenhuma corretora regulamentada, nenhum provedor de liquidez irá aceitar um robô HFT rodando. Porque o robô HFT, esse robô de alta frequência, ele é um trade abusivo dentro das corretoras. Ele não perde, não tem como competir com outras pessoas um HFT. E sendo mais claro, não existe HFT, porque um HFT é uma forma de burlar brechas de spread do provedor de liquidez. E o provedor de liquidez nunca irá permitir você abusar desse trade abusivo de spreads ali dentro de qualquer corretora. Mas hoje eu quero te mostrar um caso que aconteceu no Brasil e que todo investidor deveria estudar antes de colocar o seu dinheiro em qualquer sistema automatizado. O caso FX Winning. O Fantástico ouviu investigadores da Polícia Federal, da Polícia Civil, do Ministério Público Federal, conversou com especialistas nesse crime. Uma estrutura que ficou conhecida no mercado como suposto robô de HFT, com promessa, com resultado, corretora própria, captação de investidores e depois, o pior cenário possível, clientes relatando dificuldades para sacar. Mas esse vídeo não é para falar apenas da FX Winning. Esse vídeo é para você entender uma coisa: como diferenciar uma estrutura séria para uma cilada maquiada. E no final eu vou te mostrar quais os critérios eu utilizo hoje para analisar um sistema, até mesmo dentro da estrutura do Morgan System. Vamos entender o cenário. Na época, muita gente entrou na FX Winning acreditando que estava participando de uma estrutura moderna. O discurso era bonito. Tinha robô HFT, uma operação de alta frequência que não perdia, uma operação totalmente automatizada com promessa de resultado, uma corretora por detrás de Forex, gente divulgando, prints, eventos, uma narrativa de tecnologia inovadora. E é exatamente aí que mora o perigo, porque uma estrutura ruim raramente se apresenta como ruim. Ela se apresenta de uma forma bonita, sofisticada, palavras difíceis, ela mostra resultados, ela cria uma sensação de uma única oportunidade. E muita gente, sem entender o que estava por detrás, colocou dinheiro e colocou muito dinheiro. Segundo matérias publicadas, a FX Winning virou alvo de suspeito de pirâmide internacionais, com investidores alegando prejuízos altíssimos, dificuldade de receber seus próprios depósitos. E aqui eu quero deixar claro, eu não estou fazendo um julgamento jurídico, eu estou apenas usando esse caso como estudo de mercado. Independente do nome da empresa ou das pessoas que estavam envolvidas, os sinais de alertas aparecem nesse caso, servem para qualquer pessoa que pense em entrar em um copy trade, um robô, uma conta PAN, qualquer sistema automatizado dentro de qualquer corretora. O primeiro ponto que eu vou olhar é: o robô só funciona dentro dessa corretora. E eu alertei muito isso no início dessa pirâmide. E quando isso acontece, você precisa ligar um alerta, porque agora o risco não está apenas no robô, tá? Na corretora, está no robô, está no saque, na custódia, está na empresa que controla o ambiente, está em quem recebe o dinheiro e está em quem mostra o resultado. E o investidor muitas vezes acha que está analisando apenas uma estratégia de operação, mas não. Ele está dependendo apenas de uma estrutura inteira. Por isso, antes de perguntar quanto rende, a pergunta correta deveria ser: onde está o meu dinheiro? O dinheiro fica em uma conta em meu nome? Em uma corretora conhecida, com histórico, com documentação pública? Tem segregação de fundos? Tem canais claros de depósitos e saque? Você consegue parar de seguir? Consegue sacar todo o seu valor a qualquer momento de forma instantânea via Pix? Você tem controle desse capital, desse sistema que está na sua mão? Porque se a resposta não for clara, meu querido, você não está diante de uma oportunidade. Você está diante de uma caixa preta. Outro ponto muito importante: às vezes o histórico do robô tem praticamente o mesmo tempo de vida da corretora. Cara, isso não é perigoso não, isso é além
de perigoso e além de suspeito, mano. Sinceramente. Porque se a pessoa olha e fala, olha o histórico bonito, olha quantos meses tem de resultado positivo, olha o gráfico subindo aqui do Matchbook, mas ela não percebe que aquele histórico nasceu junto com a corretora. Então você não está olhando para uma estratégia testada por vários ciclos de mercado. Você está olhando para uma operação que cresceu dentro do mesmo ambiente que a corretora nasceu. E isso não prova robustez, porque print de lucro chama muita atenção. Mas o que constrói é histórico, é saque, é transparência, é controle. Outro ponto que chama muita atenção é em qualquer estrutura, enquanto depende apenas de cripto não é o problema. O problema é quando cripto vira o único caminho, tanto de depósito quanto de saque. Quando a pessoa só consegue depositar por cripto, só consegue sacar por cripto, não tem Pix, não tem conta bancária clara, não tem processo simples, não tem um suporte local, não tem uma ponte transparente com o sistema financeiro. Aí o investidor fica em uma posição frágil, porque quando está entrando dinheiro, tudo parece funcionar. Mas o verdadeiro teste de uma estrutura financeira não é o depósito, é o saque. Depositar é fácil, entrar é fácil, mandar dinheiro é fácil. O teste real é, quando você quiser sacar, o dinheiro vai cair? Porque resultado em tela, qualquer plataforma mostra. Agora, dinheiro caindo na conta do cliente com liberdade para entrar e sair é outra história. Então, qual a grande lição desse caso? A lição não é que todo robô é golpe. Essa é uma conclusão rasa. A verdadeira lição é: não coloque dinheiro em uma estrutura que você não entende. Robô pode ser ferramenta. Copy trade pode ser ferramenta. Conta PAN pode ser ferramenta. A operação automatizada pode ser ferramenta. Mas nas mãos erradas, tudo isso vira narrativa para captar dinheiro de gente leiga. Essa é a verdade. E é por isso que eu sempre falo, antes de olhar a promessa do lucro, olhe a estrutura. Antes de olhar o print, olhe o saque. Antes de olhar a rentabilidade, olhe onde está o dinheiro. Antes de seguir uma conta matriz, entenda quem controla a conta, qual a corretora é usada e como funciona o risco e qual é o histórico real daquela conta. Porque no mercado financeiro, o que parece fácil demais normalmente cobra um preço terrível. Agora eu quero fazer uma ponte com a estrutura Morgan System, porque eu não quero que você olhe para o Morgan System apenas como um robô. Eu quero que você olhe como um sistema, como uma estrutura. E a primeira diferença é: o cliente não manda dinheiro para mim. O cliente cria a conta dentro de uma corretora. No caso, a própria conta. O dinheiro fica na conta dele. A conta está no nome dele, ele não precisa transferir dinheiro para terceiros. Ele não precisa mandar cripto para uma carteira desconhecida. Ele não precisa confiar o capital na minha mão ou na mão de algum terceiro. Ele abre a conta, faz o depósito na própria corretora, acompanha tudo pelo seu ambiente e essa é uma diferença gigantesca. Porque em muita estrutura ruim, o dinheiro some da mão do cliente no primeiro momento. E aqui a lógica é outra. O cliente mantém controle da própria conta, podendo sacar a qualquer momento de forma de Pix ou cripto, dependendo da forma que você depositou. Se você depositou por cripto, vai sacar por cripto. Depositou por Pix, vai sacar por Pix de forma instantânea. Outro ponto importante. A estrutura que a gente utiliza é dentro de uma corretora internacional com mais de 10 anos de mercado. Documentação pública, contas segregadas, política de proteção de depósito de até $1 milhão, conforme as condições oficiais da própria corretora. E aqui é importante entender, isso não significa garantia de lucro. O mercado tem risco, o robô tem risco, o copy trade tem risco, o conta PAN tem risco, qualquer sistema automatizado tem risco. Por isso que é bom você ver o histórico daquela conta, de toda a operação. Qualquer operação de Forex tem risco, independente se ela seja manual ou se ela seja automatizada. Mas quando eu falo de proteção de depósito, contas segregadas e corretora estruturada, eu estou falando de segurança operacional.
e é diferente de promessa de rentabilidade. E eu quero que você olhe onde está o seu dinheiro? A corretora existe há quanto tempo? Tem documento público? Tem política de segurança? Tem suporte? Tem processo de saque? Tem depósito simples? Tem saque simples também? Tem Pix? Cliente consegue movimentar a própria conta? Isso para mim é o básico que tem que ter em toda a estrutura. Porque não adianta o sistema mostrar um resultado bonito se na hora que o cliente quiser sacar, ele não consegue. No Morgan City, um dos pontos principais da estrutura é essa. É o sistema automatizado dentro de uma corretora totalmente regulamentada, com depósitos, saques via Pix, processos simples que o cliente controla tudo dentro da sua própria conta. Agora entrando no histórico do robô. Quando eu olho para um sistema automatizado, eu não quero ver um print bonito. Eu quero ver o MQL5 daquele robô. Quero ver o histórico daquele robô auditado. Eu quero ver meses positivos, mas eu também quero ver meses que ele ficou negativo ou que ele não lucrou. Porque sistema sério não é aquele que finge que nunca perde. Sistema sério é aquele que mostra como se comporta quando o mercado fica difícil. Eu quero ver o drawdown que ele chegou. Eu quero ver a recuperação que ele em algum momento teve que ter. Eu quero ver consistência. Eu quero ver mais de, no mínimo, 2 anos de histórico. Eu quero ver a estratégia não dependendo apenas de um cenário perfeito. Quero ver como é que ela se comporta no meio dessa guerra que aconteceu, no meio de alguma grande notícia. Porque o erro de muita gente é entrar no robô por causa de um print de lucro. Print sozinho não prova nada. O que eu olho é tempo de conta, gestão de risco, históricos, saques, drawdown, transparência. Transparência do sistema, da corretora e liberdade do cliente. O cliente ele tem que ter totalmente liberdade do capital dele. Então, quando eu mostro o histórico do Morgan Stanley, a minha intenção não é falar, olha o lucro garantido. Não existe isso. Minha intenção é falar, olha a estrutura, olha o histórico, olha como a operação se comporta, olha onde a conta está, olha como o processo funciona. Porque uma decisão inteligente não é tomada por emoção, é tomada com informação. Em uma estrutura perigosa, você normalmente vê promessa agressiva, pouca transparência, corretora desconhecida, saque confuso, depósito por caminhos difíceis, histórico curto, risco escondido e muito marketing em cima do resultado. Em uma estrutura mais séria, você precisa procurar corretora estabelecida, conta no nome do cliente, depósito e saque de forma simples e tem que ter Pix. Não tem como não ter Pix. Histórico claro, risco explicado, documentos públicos, controle da própria conta, liberdade para parar quando quiser. E a pergunta não é só quanto rende. A pergunta tem que ser: essa estrutura é transparente o suficiente para eu confiar nela o meu dinheiro? Porque no final o problema não é o robô. O problema é quando usam a palavra robô para esconder uma estrutura sem transparência. Então, meu querido, antes de você seguir qualquer robô de Forex, qualquer copy trade ou qualquer conta automatizada, não olhe apenas a promessa do lucro. Olhe para a estrutura toda. Qual é a corretora? Quanto tempo ela existe? O dinheiro fica em meu nome? Tem saque funcionando? Tem Pix? Tem histórico real? Existe drawdown? Existe transparência? Eu consigo parar quando quiser? Eu entendo dos riscos? Se a pessoa não consegue responder isso de uma forma clara, eu não colocaria nunca qualquer valor dentro daquela estrutura. Agora, se você quiser entender como funciona o Morgan System, como criar a sua conta, como acompanhar o histórico do robô, como funciona o robô, como participar dessa estrutura, o link está na descrição desse vídeo. Ou chama eu lá no Instagram que eu te explico o passo a passo no direct. Mas entra com consciência, não por promessa, não por emoção. Entra porque você entendeu toda a estrutura onde o sistema Morgan Stanley está. Porque no mercado financeiro, quem entende onde está colocando o dinheiro sai na frente da maioria. E antes de você perguntar quanto pode render, pergunte primeiro: onde está o seu dinheiro?